Engana-se quem pensa que os animais de estimação estão imunes às baixas temperaturas. Assim como nós humanos, eles também sentem frio e ignorar detalhes da rotina pode comprometer a saúde dos bichinhos. Confira agora dicas de cuidados com seu pet durante as baixas temperaturas. Engana-se quem pensa que os animais de estimação estão imunes às baixas temperaturas. Assim como os humanos, eles também sentem frio. Ignorar detalhes da rotina pode comprometer a saúde dos bichinhos. Então, nesse período de inverno, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim como nós, os pacientes, eles também sentem muito frio. Pensando aí principalmente em filhotes e animais mais velhos, então a gente tem que ter o cuidado de manter o paciente de roupinha, os pacientes adultos também. Algumas raças, aquelas de pelo mais curto, ela tem maior predisposição de sentir frio. Isso quando a gente pensa nos gatinhos também. Então a gente tem que manter eles mais quentinhos. Tentar deixar ele mais tempo dentro de casa, principalmente à noite, de madrugada. Então, se ele ficar na parte de fora, manter o local coberto, com cobertas. Então, manter o paciente de roupinha mais próximo de casa e ter muito cuidado também em relação à vacinação. E manter o cartão de vacina em dia é um fator importante para evitar as doenças. A vacinação, nesse período, principalmente, é importante ela estar atualizada. E também porque no frio a gente tem maior predisposição a ter alguns tipos de doenças. Em gatos, por exemplo, a gente tem a rinotraqueite infecciosa felina, que por conta do vírus, o paciente ele tem maior predisposição a desenvolver a doença. E no caso de cães, a gente tem aí a sinomose, que também é um vírus, é um agente viral, que tem maior predisposição de desenvolver nos pacientes no frio, onde a imunidade ela tende a cair. Então, nesses pacientes é muito importante, tanto paciente canino, tanto felino, a ter a vacinação atualizada. Essa vacinação ela deve ser anual, tá? Então, muitas vezes as pessoas acham que vacinar é só uma vez na vida. Vacinou enquanto filhote, o paciente ele não precisa mais dessa vacinação. Mas não, a vacinação ela tem que ser todo ano. Então, ela deve ser anual. Todo ano o paciente ele tem que estar com essa vacinação atualizada. Então, um mês de atraso, a gente já está colocando em risco a vida do paciente. A alimentação é outra questão importante neste período. A alimentação do paciente nesse período, a gente tem que ter muito cuidado em relação à ingestão hídrica. Geralmente no frio, como nós humanos, os pacientes eles evitam ingerir água. Isso por conta da temperatura. Então, assim, o ideal, principalmente em pacientes felinos, é a gente colocar fonte, para esse paciente que vai estimular a ingestão hídrica. E para o paciente canino, a gente deixa a água, as tigelinhas de água, mais dentro de casa, porque assim ela vai ter uma temperatura ideal, não vai ficar tão fria, se caso ficar fora de casa, no quintal. Já o passeio com os animais deve ter um horário específico. Isso vai depender de cada caso. Os passeios a gente tem que evitar, pelo menos nessas partes frias, as manhãs, que elas vão estar mais frias, vão estar com a temperatura mais baixa e muito à noite. Então, a gente evitar esses horários, a gente vai reverter, No calor, a gente evita o horário à tarde e no inverno a gente tem melhor escolha de fazer à tarde do que no horário de manhã ou à noite. A gente tem que tomar cuidado também, em relação aos coxins do paciente, que são as patinhas. Então, o paciente ele é muito sensível em relação ao contato dele com o chão. É como se a gente estivesse descalço. Então, pensa na gente descalço num chão muito gelado ou num chão muito quente. Então, a gente tem também aquelas meinhas que a gente pode usar nos pacientes, que a gente encontra aí em casa agropecuária, em clínicas veterinárias para venda. Então, a gente pode usar nos pacientes também, tanto em gatos quanto em cães.